Mas a agenda nunca é nossa. Como eu falo para as meninas nas viagens também, tem mulher que às vezes até termina de pagar e no dia antes de ir, eu não consigo ir. Na viagem passada foi uma moça que tinha pago lá em novembro e ela chegou de São Paulo na noite antes, não conseguiu acordar. Quando ela acordou e mandou mensagem para mim, porque ela viu a mensagem que eu mandei, que eu liguei para ela porque ela não tinha aparecido, eu já estava lá em Joinville, embarcando as meninas de Joinville. Então não era para ela ir. E realmente não era, porque depois o Senhor fez, ela foi na última viagem e o Senhor virou a vida dela, muitas chaves na vida dela. Então assim, quem sabe outras mulheres queriam estar aqui hoje e não era para elas estarem. Muito obrigada. Eu conheci essa aqui num café que eu fui uns dias atrás. Ela foi sorteada para ir na viagem. Eu ganhei uma viagem. A próxima viagem para Criciúma ela vai. Ela trouxe outras mulheres com ela. E nós nos apaixonamos quando nos vimos já. É verdade. Essa aqui é a minha paixão. Todo mundo se apaixona. Ela é uma paixão. Então deixa eu falar assim para vocês. O Café com Jesus, ele acontece já há 2 anos. Primeiro eu comecei a fazer as viagens para Criciúma e quando eu comecei a fazer os cafés, o Senhor já vinha me chamando há algum tempo para fazer algo para as mulheres. E às vezes eu não quero contar porque assim já tem gente aqui que já sabe, mas eu vou contar de novo. Porque fica sempre na mesma coisa, mas é a história de como começou. E o Senhor me mandou fazer e eu estava numa casa que eu não gostava de morar. Nós passamos por uma situação bem difícil depois que a pandemia começou. Meu marido era prestador de serviço. Nós já vínhamos há algum tempo em dificuldade, porque quando nós morávamos no Pinheirinho, ele sofreu um sequestro relâmpago. E depois daquilo dali ele entrou em depressão e foi se afundando, nós perdemos alguns clientes. E quando veio a pandemia, nós perdemos o resto que tinha, né? Nós trabalhamos com ar-condicionado, então o comércio não abria, as clínicas não abriam, os salões de beleza não abriam, nós não tínhamos por que limpar ar-condicionado. E nós estávamos numa situação bem difícil. Mudei para uma casa, mudei para outra e mudei para outra. Então, naquela casa que eu estava, para vocês terem uma ideia, era eu embaixo, mais um pessoal em cima, mais 2 famílias atrás e mais um bem colado com a minha janela da cozinha. E um certo dia eu descobri que aquele colado na janela da minha cozinha vendia drogas. Então eu não abria nem a janela da minha cozinha. E eu falei pro Senhor assim, eu não vou fazer. Não adianta o Senhor querer que eu faça, porque eu não vou fazer, eu não gosto dessa casa. E assim, ela tinha até uma sala, acho que um pouco maior que essa, a casa não era tão grande, só tinha 2 quartos. E eu falei, eu não vou fazer. Olha essa casa. Eu falei, olha onde o Senhor me colocou para morar. Daí ele falou assim pra mim, quando você morava numa casa que você gostava, as reuniões que você fazia não eram pra ele. Eu sou direta com ele, ele é direto comigo. Eu morava lá no condomínio onde a minha pastora mora hoje. E tem um salão de festas lá que a gente, na época, a gente alugava por R$40, cabe 100 pessoas dentro e tem louça para todo mundo, não precisava alugar nem nada. E realmente eu fazia muita coisa lá. As meninas da Vale da Bênção que estão aqui, que na época, né, já me conheciam de lá, fazia reunião na minha casa, fazia reunião lá no salão de festas e não era para falar do Senhor. Era entre crente, mas não era para falar do Senhor. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. E aí eu comecei. Há 2 anos atrás, com 6 mulheres na minha casa, eu mais 5. Até tem uma querida que vai chegar daqui a pouco aí, que ela era minha discipuladora na época. Ela foi uma das que estavam lá. E depois disso, eu fiz mais 2 na minha casa. Um foi do meu aniversário. E nesse do meu aniversário, nessa casa que eu não gostava, eu já coloquei, eu acho que umas 30 mulheres nessa sala. E o meu marido ficou trancado no quarto com as crianças e quando todo mundo foi embora, ele falou assim, quantas mulheres tinham aí? Eu falei, tinha umas 30 e poucas mulheres. Ele falou, aonde? Eu falei, tinha umas no chão, porque literalmente tinha umas no chão, tinha umas sentadas, umas no colo da outra, sabe? E assim foi os cafés. Mas os cafés não é sobre quantidade, é qualidade, é o que o Senhor faz. Eu já fiz no restaurante de uma amiga, que nós colocamos 87 pessoas lá dentro. Eu já trouxe pregadoras de fora para fazer, eu já trouxe a Patrícia Fernandes.
Eu já trouxe a Maiara lá da aba. Só que quando eu fiz esse do meu aniversário, eu tava procurando uma pessoa para pregar. E eu procurava ali, procurava aqui, e eu convidava e a pessoa falava que não podia vir. Então, um dia em oração, o Senhor falou assim para mim: você lembra quando você foi para semear na primeira célula que você falou assim: um dia eu quero contar os milagres que o Senhor faz na minha vida? Quero parar de contar milagres dos outros? O Senhor falou para mim: é hora de contar os milagres que eu faço na sua vida. E aquele era o primeiro aniversário que eu marcava para comemorar, porque eu não gostava de comemorar aniversário. E fazia 1 ano que eu tinha sido curada de gostar de comemorar aniversário. Então eu fiz, e daí depois disso ele me permitiu trazer outras pessoas. E agora para essa semana, quando ele me deu esse tema, eu falei: Senhor, né? Então eu vou buscar alguém para pregar, né? Eu vou buscar alguém para pregar. Pensei até em você, Aline. A gente nem se conhece, nem se conhecia. Falei: então, a Aline falou que vai vir, né, senhor? Então eu acho que eu vou convidar a pastora Aline. E ele não deixou nem eu convidar. Eu falei: então eu vou convidar a tal pessoa. E ele não deixou nem eu convidar. Daí eu falei assim pro meu marido: tá acontecendo um negócio muito estranho. Ele falou: o quê? Eu falei: sabe quando eu falo que o Senhor me dá a palavra na noite do café? Eu falei: dessa vez ele já me deu a palavra, falta 1 semana pro café. Ele falou assim: e aí? Eu falei: e aí não deixou ninguém, eu não convidar ninguém para pregar até agora. Ele falou: então é você que vai pregar. Eu falei: então tá bom, senhor. Daí nós fizemos os cafés, fomos fazendo os cafés, e daí, depois dessa casa que eu não gostava, que era pequena, né? Já era pequena, eu fui para uma casa menor ainda. Eu tinha uma mesa de 8 lugares. Quando eu mudei para essa casa, a primeira coisa que eu tive que vender foi a mesa. Não cabia. Nem que eu falasse assim: ou ficava a mesa, ou ficava nós. Não, não ficava a mesa, porque ela não cabia. Ela não entrava na casa. E eu continuei fazendo os cafés. E aí nós passamos por uma situação ainda mais difícil ano passado. Eu arrumei todas as minhas coisas para ir embora de casa. Eu ia separar do meu marido. E uma amiga falou assim para mim, eu falei para ela: me leva na rodoviária, porque o Marcos pediu para sair almoçar amanhã com as crianças e eu ia voltar embora para o Mato Grosso do Sul. Eu falei: me leva lá que eu vou remarcar a minha passagem. E daí ela me levou. Daí quando ela me levou para casa, ela falou assim: você não vai embora. Essa passagem eu não sei o que você vai fazer, mas você não vai embora. Você vai entrar na sua casa. Você vai parar de fazer tudo o que você faz para Deus, para as outras pessoas. E agora você vai fazer para você. Você vai achar a dracma perdida. Você vai trazer o seu filho de volta para a igreja, porque fazia quase 5 meses que meu filho estava desviado. E você vai ficar. E aí eu aceitei. Quando eu entrei, o Marcos me chamou para ir com ele, almoçar com as crianças e com ele, no domingo. E eu aceitei. E daí naquele almoço ele pediu para eu ficar. Então eu lembrei do que ela tinha falado e eu fiquei. E aí nós estamos em processo de restauração. Eu acho que o Senhor me deu esse tema do café, que era para eu falar um pouco mais sobre isso hoje. Quando eu saí da Vale da Bênção, eu não tinha notado nada disso. Quando eu saí da Vale da Bênção, eu tirei o meu marido dos caminhos do Senhor. Essa semana eu ainda falei para a Tereza, eu falei assim: a Tereza que está aqui, trabalha aqui comigo, tem me ajudado. Eu falei assim: é muito bonito a gente falar sobre submissão. Ai, a mulher crente de Provérbios 31 é submissa. Mentira. É mentira. Nós exercemos muito mais a manipulação do que a submissão. Então, o meu marido estava com depressão e 1 ano depois eu perdi um bebê. E aí eu me culpei e eu culpei
todo mundo que estava à minha volta por ter ficado sozinha. Mas na verdade eu que me fiz ficar sozinha. E quando eu culpei as pessoas, eu culpei principalmente os meus pastores, eu falei, eu não quero mais ficar nessa igreja, eu vou para outra igreja. E meus primos são pastores da Alcance, Semear, e eu falei, eu vou lá visitar, e se eu gostar eu vou para lá. E aí o meu marido ia falar o quê? Né? Aí ele me levou para visitar, eu estava grávida do Matias, passando por uma depressão profunda e grávida. Que logo depois, 5 meses depois de ter perdido um, eu fiquei grávida de novo. Aí eu fiz o meu marido sair da Vale da Bênção. Só que daí eu fiz o meu marido sair da igreja. Porque o meu marido não se adaptou, não gostou. E logo veio a pandemia, então era pior ainda, porque a gente tinha que congregar online, né? E aí quando a gente começou a voltar, ele não quis voltar, ou ele ia de vez em quando, ou ele não queria saber de fazer discipulado, porque na Alcance Semear tem discipulado. E nós chegamos nesse ponto do ano passado, de quase se separar. E como eu falei para vocês, o meu filho estava desviado. E um dia o Senhor falou assim para mim, aonde começou a queda é aonde eu vou te levantar. E na hora me veio na cabeça, Vale da Bênção. E em novembro de 2022, o Senhor já tinha me levado em um congresso que a minha pastora faz, que as mulheres fazem, que é Despertando as Leões. E quando eu entrei naquele congresso, o Senhor falou para mim, você não veio pelo congresso, você veio para se consertar com seus pastores. Então naquele dia eu pedi perdão para eles, eu pedi perdão para a filha deles mais velha, que era minha melhor amiga. E quando o Senhor falou para mim aonde começou a queda, é onde eu vou te levantar, eu entendi que era para lá que eu tinha que voltar. E eu comecei aí, o meu filho começou a ir comigo aos domingos. E um dia ele falou assim para mim, sabe mãe, acho que tá na hora de voltar para Jesus. Ele falou. Meu filho tem 18 anos. E ele falou assim, porque os meninos que eu chamava para ir para a igreja, agora eu tô chamando para ir pro skate. E eles estão sentindo falta. Ele falou, então eu tenho que voltar para Jesus, porque meus amigos têm que ir para Jesus. Aleluia. Meu Deus. Então, um domingo lá na igreja, na hora que o pastor fez o apelo, ele olhou para mim e falou assim, é para mim. E ele foi para frente, e ainda uma das mulheres da igreja olhou para mim e falou assim, vai lá para abraçar ele. E eu falei, não, deixa ele. Porque foi muito bonito de ver. A Paty estava na igreja, né, Paty? Os meninos que cresceram com ele, literalmente todos eles cresceram e muito. A irmã Marina era apaixonada pelo Eudes desde pequenininho, ele era o xodó dela e ela estava lá nesse dia também. E assim, nem o pastor conseguiu chegar perto dele. Porque todos aqueles meninos que cresceram e que eram do teatro, porque eu era líder de teatro lá, e eles iam todos para minha casa. Eles correram abraçar meu filho e não tinha como chegar perto do meu filho. E foi muito bonito de ver assim, porque desde aquele dia ele realmente voltou para Jesus. E ele falou assim para mim, só que eu não vou ficar lá, tá mãe? Eu vou voltar para minha igreja. Assim. Eu falei, não tem problema. Desde que você esteja com o Senhor, não tem problema. Então, o Senhor tem feito nas nossas vidas. E depois de um tempo eu voltei a fazer os cafés, voltei a fazer as caravanas, o Senhor me liberou. E vocês estão aqui hoje. Glória a Deus. E quando esse ano começou, o Senhor me deu uma palavra e eu tenho usado ela para alguns cafés e usado em todas as viagens. O tema de todas as viagens desse ano tem sido Mulheres posicionadas geram milagres. Glória. E eu costumo falar de Raabe, e eu costumo falar da mulher do fluxo de sangue, e eu costumo falar da Sulamita, e eu costumo falar de Ana, só que hoje o Senhor quer falar para vocês. Mulheres posicionadas geram milagres. Você já conseguiu imaginar que Raabe era uma prostituta? E por se posicionar e ajudar 2 espias, ela entrou na árvore genealógica de Jesus?
Quem era Raabe? Uma prostituta. Você... Não sei qual o passado de vocês, mas vocês conseguem imaginar que daqui a um tempo um filho de vocês pode ser um grande pregador, um grande levita, um grande cantor, um neto, um bisneto, um tataraneto, se o Senhor não voltar até lá? E na história dele vai falar assim, a Márcia estava lá, ela faz parte da árvore genealógica. Pastora Aline estava lá. Assim, vou te falar um negócio já, tá? Eu te amo do que eu vejo pelo Instagram, porque assim, cara, você é demais, dá conta de 4 crianças pequenas. Mas eu te amo porque quando a tua mãe viajou comigo, as pessoas vinham e falavam assim pra mim, nossa, a mãe da pastora Aline, você conhece a pastora Aline? Eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa pastora Aline. Tenho que conhecer essa pastora Aline. E um dia na história dos seus filhos, vão falar assim, ah, é a pastora Aline, da casa Trentin, que inspirava outras mulheres e que dá macarrão para aquelas que jogam verde para colher madame. Ela fez um monte de macarrão essa semana, tá, gente? Eu vou contar. E aí ela guardou umas marmitas e ela postou no Instagram como que ela tava fazendo, como que ela tava guardando. E eu coloquei assim, podia ganhar uma dessa no sábado, né? Mas assim, eu joguei pro universo, assim, sabe? Joguei, né? E quando eu desci, depois que ela chegou aqui, porque ela entrou aqui em casa, eu tava lá em cima. Quando eu desci, ela falou assim, tem macarrão no seu congelador. Eu falei, ai, Senhor. Mas a tua mãe levou uma mala, uma bolsa, que eu não sei se foi você que mandou, para Viviane Delgado. E naquela mesma viagem eu também levei algumas coisas para Viviane. E quando eu conheci a Viviane, eu passei a seguir a Viviane, eu conheci a Viviane através das caravanas. E eu passei a seguir a Viviane, eu olhava para ela e falava assim, eu não quero só que ela viaje comigo, eu quero ser amiga dela. Porque sabe aquela pessoa que você olha e assim, ela tem Jesus do primeiro fio de cabelo até a ponta do pé? E eu falava assim, eu quero ser amiga dessa mulher, porque ela é amiga de Jesus. Ela é assim, grande assim, igual eu. E eu me tornei amiga da Vivi. Ela veio pra cá esses dias, nós estivemos juntos numa conferência. E quando eu fiquei sabendo que você era amiga da Vivi, eu falei, então ela é amiga de Jesus. E eu quero ser amiga dela. E eu queria que você levantasse só um pouquinho. Porque essa semana, quando eu estava pensando no café, hoje eu perguntei ainda para sua mãe assim, a Aline gosta de flor? O Senhor falou assim para mim, porque nós nos cafés, nós honramos a pregadora com uma orquídea. E não tem pregadora hoje, de fora. E o Senhor falou assim, a orquídea dessa semana é para a Aline. E eu falei, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Sabe aquele negócio assim? Eu fui e perguntei para sua mãe, a Aline gosta de flor? E assim, eu não sei como que tá vocês com a questão da denominação. A Aline é da Bola de Neve. Alguns de nós sabemos, não sei se todos sabem, né? Tudo que tem acontecido. E nós não olhamos para homens, nós não estamos aqui para olhar para homens. Eu não sei da sua caminhada na Bola de Neve. Eu não sei se vai continuar a Bola de Neve. Só o Senhor sabe. Não sei o que tem acontecido lá. Mas o Senhor, hoje quando eu perguntei para sua mãe assim, a Aline gosta de flor? E a sua mãe falou que sim. O Senhor falou para mim, não precisava perguntar, porque é um presente meu para ela. E ela sabe porque eu estou mandando esse presente para ela. Então, eu quero honrar a sua vida. E o Senhor manda dizer assim que não é por denominação, é pela sua obediência e pelo amor que você tem. E quando eu pensei assim, eu quero ser amiga dela, porque se ela é amiga da Vivi, ela é amiga de Jesus, o Senhor só veio confirmar essa semana que a Vivi vai fazer isso. Então, essa honra hoje é sua. E de verdade, o que eu sei da Aline é o que eu sigo dela. Mas, vocês já pensaram lá na frente? Se um filho ou um neto de vocês caminhar com um filho, com um dos filhos da Aline,
e falar assim, de onde ele veio? Né? Ai, é bisneto da Agrair. E é filho dali, é um legado. Então, mulheres posicionadas geram milagres. Gera um legado. Geram legado. E assim, eu tenho mais pessoas para falar, então eu já vou falar antes de começar a palavra, que a palavra não começou. Glória a Deus. A palavra não começou ainda. Quando eu passei aquela fase bem difícil, e eu era da Alcance, não estava indo na Alcance, o Senhor me mandou voltar para Vale da Bênção, e eu achava que eu ia embora. Uma pessoa lá da Vale da Bênção voltou para minha vida. A gente nunca deixou de se falar, mas uma pessoa lá da Vale da Bênção voltou para minha vida. E ela foi lá em casa algumas vezes me socorrer. E quando eu achei que eu ia embora, eu falei assim, ela gosta de flor, então eu vou dar meus vasos para ela, sabe? E ela foi lá em casa e levou alguns. Mas assim, grande parte de eu ter obedecido o Senhor e voltado para a Vale da Bênção foi o amor que eu recebi dela. Então, Paty, você se levanta? Porque você já tem desse, você já comprou um desse, mas esse é um pouquinho diferente. Meninas, esse é o devocional do Café com Jesus, que eu criei, inspirada com o Senhor, ou o Espírito Santo me deu. E eu tenho alguns ali para vender. E essa semana, quando eu mandei fazer dele, eu falei, eu quero um para Paty. Porque se isso daqui está acontecendo, e se eu obedeci e voltei para Vale, você tem grande parte nisso. A Paty é minha amiga de quando eu fui para Vale na primeira vez. Eu acho que foi a primeira amiga que eu fiz lá na... Foi a primeira amiga que eu fiz, a primeira família que nos levou na casa. E depois os pastores, eles foram a primeira família que nós recebemos. Então isso aqui hoje é para você e para dizer assim, a luta tá grande, né, amiga? Só Deus que sabe, eu não sei. Mas mulheres posicionadas geram milagres. E ele tem visto o seu posicionamento. E o posicionamento que Deus busca de nós não é empoderamento, não é nariz empinado. É ajoelhado aos pés do Senhor. E ele tem visto. E ele vai te honrar. E ele cuida de você. Isso aqui é só um presente. Eu te amo. Obrigada. Ai. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho. Essa água que está aí na frente de vocês, eu queria que vocês tomassem ela agora. Comessem esse pão e tomassem essa água. Tem um versículo nesse pão. O ano passado o Senhor me levou a começar a fazer cafés lá em Balneário Camboriú. Quando eu estava organizando o primeiro café que eu ia fazer lá em Balneário Camboriú, eu estava esquentando um copo de leite um dia e eu olhei para o lado assim e eu vi uma mesa com água em cima e por trás daquela mesa era como se fosse uma cachoeira, um rio. E eu olhei para o meu micro-ondas e voltei a olhar para aquele lado e eu continuei vendo. Então eu falei, tá bom, Senhor, pode falar o que o Senhor quer falar. E então ele falou assim para mim, a partir de hoje, você vai colocar um copo de água, um pedaço de pão, e você vai dizer para elas, o que está em João 6,35, eu sou o pão da vida, eu sou a água que jorra da fonte. E muitas vezes nós buscamos em outros lugares, em pessoas, mas é só no Senhor. É só no Senhor. E tem um louvor fazendo sucesso aí, né? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
Um dia ele viu a cerca de mim, havia na irmã Laíra, havia na Ede. Eu fui criada na igreja presbiteriana, mas ser filho não, porque eu não sou filho de crente. Ser neto de crente não me fazia crente, né? Não me fazia crentinho. E um dia o Senhor me olhou, um dia o Senhor me viu e também me deu dessa água. Então, assim, eu não faço Santa Ceia nos cafés. Já teve uma pessoa que uma vez falou pra mim, vamos fazer Santa Ceia. Eu não faço o que as pessoas falam pra mim fazer, eu faço o que o Senhor manda eu fazer. Aleluia. Nós fizemos uma Santa Ceia na viagem, foi a única vez que eu fiz. A irmã Vera estava, era véspera de Páscoa, e naquela lá o Senhor mandou fazer, então eu fiz, eu obedeci. Não fui eu que ministrei, foi a apóstola Marli, e foi uma glória dentro daquele ônibus. Mas hoje, nessa mesa, tem o pão e a água. Vocês vieram não pela sopa que eu vou servir, não pelo bolo bonito que está aqui. Vocês vieram pelo que Ele tem para vocês. Que é vida, que é milagre, que é reposicionamento, que é salvação de um filho, que é restauração de casamento. Quando o Senhor me falou, faça um jantar, eu achei, será dinâmica, como é? A gente prega. Hoje, para as meninas que estão aqui, até a toalha tá diferente, né? As toalhas sempre são pretas, porque a cor do café com Jesus é preto com rosa. E a minha roupa sempre é rosa. Sempre tem alguma coisa rosa. Aí eu falei, então tá bom, né? Vou fazer um jantar. A gente encerra com um jantar. E aí o Senhor foi falando e foi mostrando. Então ele me deu aquela foto que eu coloquei de convite. E a primeira pessoa que eu mandei foi pro meu marido. Ele falou, nossa, o que será que vai ser? Ele falou assim. Aí ele começou a me dar os detalhes. Trocou a cor das toalhas. Falou das taças. Eu não uso essas taças aqui. As taças são rosa. Mas são essas que são... Aqui, ó, no vaso. Essas que estão no vaso aqui, ó. Ou nesse rosa, ou o rosa mais clarinho. E ele falou, dessa vez é taça de cristal. Então tá bom, Senhor. Ele falou pra mim, vão vir muitas mulheres que nunca vieram. E eu sei, porque eu estou trazendo elas. Mulheres que eu nem conhecia, aliás. E muitas vezes é assim. Às vezes as pessoas, as meninas mesmo que viajam comigo, eu falo assim, olha gente, se a gente estiver no restaurante almoçando e durante a viagem eu não lembrar da tua cara, é normal, porque é muita gente que eu não conheço. Então, e para cuidar, muitas vezes a gente vai num ônibus de 54 mulheres. E como eu falei para vocês, nós já tivemos café com 87 mulheres. Eu fui para o Mato Grosso do Sul fazer um café de 105 mulheres. Então, assim, é muito difícil eu guardar o rosto de todo mundo. Mas o Senhor sabe, o Senhor guarda. Então, vocês estão aqui porque Deus assim quis e as escolheu. Primeira coisa que o Senhor me deu para esse café foi esse buquezinho que tá aí, ó. Significar, daí eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, é só uma lembrança, porque eu já usei esse buquê de lembrança num café lá em Itajaí, um outro tema. E eu falei assim, é só mais uma lembrança. Então o Senhor me fez buscar o significado do buquê. O buquê de flores que a noiva carrega simboliza a pureza. No contexto espiritual, representa as virtudes e a santidade que a igreja deve possuir. Então o Senhor me falou, em um casamento normal, homem e mulher, a noiva providencia o buquê. Mas aqui, o Cristo já te esperou com o buquê pronto. Porque Ele quer que você saiba que tudo que nós, como noiva, precisamos, Ele providencia. E falando do espiritual e da santidade, é nele e com Ele que alimentamos nossos espíritos. E a santidade é dele,
e com ele não existe outro caminho, outro jeito. Tem uma frase aí no mundo que o povo fala assim: todos os caminhos levam a Cristo. Mentira. O único caminho que leva a Cristo é se render, é se posicionar e se render aos pés do Senhor. É passar pela cruz. Quem não passa pela cruz não vê Jesus. Quem não passa pela cruz não caminha com Jesus, não conhece Jesus. Este jantar e seus elementos simbolizam o nosso relacionamento com Cristo. O noivo e nós, igreja, como sua noiva, vamos hoje entrar nessa relação de forma mais profunda. E entenda que os elementos desse casamento não são simples elementos, mas estão aqui porque fazem parte de uma aliança sagrada. O nosso versículo chave está lá em Apocalipse 19, 7. Vocês não precisam abrir. Eu fiz as anotações aqui e vou ler para vocês. Este versículo celebra a união entre Cristo e a igreja, representada como a noiva preparada para o noivo. Falar sobre a aliança entre Cristo e a igreja pode inspirar e fortalecer a fé dos participantes aqui hoje, mas ressaltando a importância da preparação espiritual e do compromisso com Cristo. Apocalipse 19, 7 fala assim: regozijemo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Acho que é a Amy, abre lá. Ah, é o pessoal da comida. Abre lá, filha. Tá no manual. Tá no manual. Manual? É. Então, como fala aqui, ó. É chegada a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Nós, como igreja, como mulheres cristãs, nós temos visto que muita coisa tem acontecido que nós falamos assim: o tempo do Senhor está chegando. O tempo do Senhor está chegando. Jesus está voltando. E aí eu pergunto para vocês: e a sua noiva já se preparou? E a sua noiva já aceitou aquilo que o Senhor colocou na sua mão? Quando nós chegarmos lá diante do Senhor, o que nós vamos falar para Ele? E se nós nem chegarmos lá diante do Senhor? Como eu falei ali, este versículo nos convida a nos alegrarmos e darmos glórias a Deus, porque as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo, estão próximas. A noiva, que é a igreja, deve estar preparada para encontrar o seu noivo. E aí, ainda sobre isso, eu gosto sempre de buscar outros textos que nos levam. E o Senhor me deu Efésios 5, 25 e 27. E aqui vai falar para os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Este versículo compara o amor e o sacrifício de Cristo pela igreja ao amor que os maridos devem ter por suas esposas. Cristo se entregou para purificar e santificar a igreja, mostrando o profundo compromisso e a dedicação que ele tem para com ela. E daí, mais uma vez, eu pergunto: e aí, noiva de Cristo? Você está preparada? Você está vivendo o compromisso conforme o Senhor colocou na sua mão? Você está vivendo o amor com Cristo conforme o primeiro amor, de quando você o conheceu, de quando você passou pela cruz, de quando você o aceitou? Mas tem uma boa notícia. Está próximo. Não aconteceu ainda. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.
Como meu filho falou para mim aquele dia, mãe, tá na hora, né, de voltar para Jesus e voltar a levar meus amigos para Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos em Jesus, estamos vivendo com Jesus, estamos posicionadas em Jesus. Em 2 Coríntios 11:2, nos fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los, aqui vamos falar, querendo apresentá-las a Ele como uma virgem pura. Muitas de nós já casadas, podemos não ter nos apresentado ao nosso marido como virgem pura. E o mundo faz isso com a gente. Faz a gente não se chegar a Jesus virgem e pura. Mas ainda há tempo. Está chegando a hora. Não chegou, não. Esses dias eu tava, não sei com quem que eu tava falando, não sei se foi com a Tereza, que agora a Tereza tem sido minha conversa, né, Tereza? Semanal. E eu falei assim, as pessoas ficam falando, tem que acabar a guerra, tem que acabar a guerra. Tem que acabar a guerra. Será que as pessoas estão preparadas para o que vem depois que acabar a guerra? Na minha Bíblia diz que quando a guerra acabar, o Senhor vai voltar. Tem que acabar a guerra? Eu tenho capacidade de falar assim, Senhor, acaba com a guerra? Orar para o Senhor acabar com a guerra? Eu posso? Eu tenho certeza que se acabar a guerra e o Senhor voltar, eu me apresento a Ele como uma noiva virgem e pura? Às vezes a gente pede sem nem saber o que a gente tem pedido. É igual o que foi falado essa semana lá no GC, né? Não pede paciência. Não pode pedir paciência. Em Apocalipse 21:2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Este versículo descreve a nova Jerusalém como uma noiva adornada para o seu esposo, simbolizando a igreja em sua perfeição. Quem que é a igreja? Preparada para o encontro eterno com Cristo. Não preciso perguntar de tudo. Será que nós estamos preparados? Mateus 25, do 1 ao 13, vai nos falar sobre a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será como 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Esta parábola fala da preparação e da vigilância necessária enquanto aguardamos a vinda do noivo, que é Cristo. Apenas as virgens prudentes que estavam preparadas puderam entrar nas bodas. Isso enfatiza a importância de estarmos espiritualmente prontas para o encontro com Cristo. A aliança entre Cristo e a igreja é um tema profundo, que revela a natureza amorosa e sacrificial de Cristo. Ele se entregou completamente pela igreja, purificando-a e preparando-a para um relacionamento eterno com Ele. A igreja, como noiva, é chamada a uma devoção pura e exclusiva, sempre pronta e vigilante para o retorno de Cristo. Em um culto como este, com o tema de jantar, esta mensagem pode ser uma poderosa reflexão sobre o amor sacrificial e o compromisso que Deus tem com cada um de nós. E a resposta que nós precisamos dar ao Senhor é a fidelidade e preparação que Ele espera da sua igreja. Podemos muitas vezes sentar e conversar e fazer como nós estamos fazendo hoje, perguntar, né, será que eu estou preparada? Fazer um estudo sobre isso. Mas o que nós precisamos mesmo é responder para nós mesmos. Será que nós estamos preparadas?
Será que nós estamos prontas? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Eu falei aqui para vocês do buquê. E eu falei que nós temos os outros elementos do casamento. E agora eu vou falar para vocês do simbolismo desse bolo. O bolo de casamento representa a celebração e a alegria da união. É um símbolo de doçura e prosperidade. No nosso jantar com o noivo, o bolo simboliza a alegria do relacionamento. Porque tem aquele momento de cortar o bolo entre o noivo e a noiva, e tá todo mundo feliz, né? E eles ainda um coloca um pedacinho na boca do outro. Então, 20 anos atrás isso. O bolo simboliza a alegria do relacionamento com Cristo e a celebração da nossa união eterna com Ele. Então o noivo está à mesa. E ele preparou até o bolo para vocês. Porque ele se alegra em estar sentado com vocês. Ele se alegra em saber que, assim como ele colocou o nome de vocês na agenda dele hoje, vocês colocaram o nome dele na agenda de vocês hoje. Ao refletirmos sobre todos esses versículos, somos chamadas a renovar nossa aliança com Cristo, vivendo em santidade, amor e fidelidade. Eu espero de verdade para vocês que este jantar seja um momento de renovação espiritual e comprometimento com o nosso noivo Jesus Cristo. Que possamos estar sempre preparadas e adornadas como uma noiva pura, esperando alegremente pelo encontro eterno com o nosso Salvador. Você faz o louvor, Senhor? Chama. Então agora eu quero pedir para vocês abaixarem a cabecinha de vocês. Nós vamos ter um momento de louvor para o encerramento, mas tem mais uma coisinha que vai acontecer. E eu quero que vocês fiquem de olhos fechados, todinhas vocês, nesse momento. E depois vocês vão ter uma grata surpresa quando vocês abrirem. Você quer dar ele? Já tá ligado? Só fala. O braço doeu? Só depois que ele falar de tempo. Eu vou então pedir para vocês.